Terminou no Maracanã, Palmeiras 3-0 em cima do Flamengo, jogo polêmico ou não podemos dizer, né, cara? Porque tem muita gente levantando polêmica em cima da expulsão do Carrascal, mas a expulsão foi justa, cara. O Carrascal levantou o pé na cara do Murilo, o árbitro não teve dúvida, sequer precisou de VAR e expulsou. A expulsão condicionou o jogo? É óbvio que condicionou. O Flamengo jogando dentro de casa, o Flamengo veio para ter uma postura mais agressiva, para jogar no campo do Palmeiras. E com a expulsão, o Flamengo foi obrigado a, por grande parte do primeiro tempo, né, baixar o seu bloco de marcação, e o Palmeiras acabou ficando mais com a posse de bola. Mesmo o time do Palmeiras com dificuldade de criar situações de gol, é um time que tem bastante qualidade do meio para frente. Então, mesmo assim, o Palmeiras, se tivesse paciência, conseguiria encontrar os espaços. Com um homem a mais, sempre vai aparecer jogador livre. A estratégia do Flamengo foi marcar em um 4-1-4-1, enquanto o time do Palmeiras tinha estratégia de povoar bastante o setor do meio de campo, trazendo seus dois extremos para dentro, o John Arias e também o Alan, e foi até assim que saiu o primeiro gol do Palmeiras nessa, podemos chamar de goleada. 3-0 goleada ou não para vocês? Para mim é goleada em cima do Flamengo do Maracanã. Os detalhes que você não percebeu do primeiro gol do Palmeiras em cima do Flamengo foram esses aqui. O Marlon Freitas e o Alan foram muito bem no gol do Flaco Lopes. O Flamengo foi obrigado a baixar o seu bloco de marcação e marcar em 4-1-4-1, já que tinha tido o Carrascal expulso. O Palmeiras se organizava tendo seus dois laterais por fora, o Arthur e o Giai fixando os dois laterais do Flamengo e alargando essa última linha do Flamengo. O Alan vem por dentro, o John Arias vem jogar por dentro, o Andrés Pereira, que estava jogando hoje mais como um meio organizador, por dentro também, com o Marlon Freitas e com o Flaco Lopes. E olha como o Palmeiras estava sobrecarregando já essa última linha do Flamengo. O Arthur estava forçando aqui o Varela a marcar, o Alexandro estava marcando o Giai e acaba criando esse intervalo, essa janela entre ele e entre o Léo Pereira. O Andrés Pereira por dentro, o Flaco Lopes por dentro, fixando aqui mais o Léo Ortiz. O Léo Pereira estava mais de olho aqui na movimentação do Andrés Pereira e acabou não percebendo o espaço às costas. O Alan infiltra muito bem, o Marlon Freitas não precisa nem de cerimônia, né, cara? Especialidade da casa, esse lançamento. E aqui o Alan foi muito bem, porque a bola até ficou um pouquinho mais atrás, né? Ele tinha corrido, a bola ficou um pouco mais atrás, mas ele dá esse passe aqui, cara, que é um absurdo pro Flaco Lopes. A defesa toda do Flamengo vai em atenção ao Alan, vai em atenção à bola, mas todo mundo esquece do Flaco Lopes, que sobra livre. E esse passe do Alan mata os três defensores do Flamengo na jogada. O domínio do Flaco Lopes é bom, até porque o Léo Pereira corta, mas não corta completamente essa bola. O Flaco Lopes consegue dominar, engana, abre ângulo para a finalização. E aí, com muita gente na frente do Rossi, foi o que mais dificultou ele. Tu vê que a bola até vai em cima do Rossi, mas como tinha tanta gente na frente do Rossi, ele não consegue fazer a defesa, e gol do Palmeiras, Flaco Lopes. Assim, o Palmeiras abriu o placar para sua vitória em cima do Flamengo. E foi assim a vitória do Palmeiras em cima do Flamengo. O Flamengo até começou bem o jogo nessa finalização aí do Samuel Lino. A boa defesa do Carlos Miguel. O Flamengo começou em cima do Palmeiras, como era esperado, jogando dentro de casa no Maracanã. O Flamengo precisava do resultado para diminuir a diferença em relação ao Palmeiras e depois, no seu jogo atrasado, poder tentar passar o Palmeiras e assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Então já era esperado um pouco essa postura, até porque o Palmeiras não vivia um grande momento, né? A gente pode falar. Mas a gente sabe que o time do Palmeiras, se você pegar no papel, é um time de muita qualidade técnica, né? Os jogadores sabem jogar. Apesar de não estar vivendo um grande momento, é um time que sabe marcar, é um time que sabe jogar, é um time que tem qualidade para acertar os passes, dar seguimento às jogadas. O Flamengo vai ter essa outra possibilidade aí de cruzamento com o Alexandro, que fez o corte ali no Giai. Mas aí o Murilo foi bem, tirou essa bola de dentro da área. Essa foi a grande chance do Flamengo no jogo, né? O Carlos Miguel foi muito bem. Aqui o Paquetá tentou cavar. Talvez, se ele faz uma finalização mais simples, poderia ter feito gol, né? Mas ele tentou dar essa cavada. O Flamengo tinha também uma estratégia de, em alguns momentos, né, baixar um pouco o seu bloco para utilizar o espaço deixado às costas do Palmeiras, recuperando bola no meio de campo. Nesse momento aqui do jogo, é bem verdade que o Palmeiras não estava bem na partida, né? O Palmeiras estava com muita dificuldade de sair do campo de defesa, de criar situações de perigo para o Flamengo, mas a expulsão vai mudar o rumo do jogo daqui a pouco, né? O Flamengo vai ter mais essa jogada aqui, tentativa do Paquetá para o Carrascal. Mas aí não foi nada, né? Ombro a ombro, normal.
nada a ser marcado. Tentou dar aquela cavada monstra, mas não foi nada. E que o lance que vai mudar o jogo, né? O Carrascal, cara, obviamente ele não tinha intenção de agredir o Murilo. Até o Léo Jardim faz o sinal, mas não foi isso que aconteceu. Porque o Murilo tá com cabeça normal, não abaixa a cabeça, percebam aí. O pé do Carrascal, de fato, que vai muito alto. E aí o árbitro não teve nem dúvida, expulsou. Foi merecida a expulsão. Se você deixar o clubismo de lado, quem for flamenguista que estiver vendo o vídeo, olha aqui. Pega, né, cara? Pega. Olha o pé dele, pega. Não tem o que fazer, cara. A regra tem que ser cumprida para ambos os lados. Se acontecesse um jogador do Palmeiras fazendo o mesmo no jogador do Flamengo, teria que ser expulso. E aí o Carrascal é expulso e isso muda, digamos que o rumo da partida, né? Porque o Palmeiras até vai ter dificuldade para fazer o seu gol, mas depois que faz o gol, o Flamengo teria que naturalmente se abrir no jogo. E aí o Palmeiras trabalharia com espaço. O futebol atualmente a melhor maneira de você jogar é no espaço. Se você tiver espaço, os jogadores vão conseguir jogar. É por lances como esse aqui que o futebol brasileiro às vezes não evolui, né, cara? A gente reclama tanto da arbitragem, mas olha o que faz aqui o Samuel Lino. A mão do Andrés Pereira vai no peito dele, isso nem falta é um braço de proteção. Se vai no rosto é falta, mas não foi no rosto, não foi falta. E ele consegue ludibriar a arbitragem com a mentira, cara, porque não foi nada. E aí o árbitro é enganado, o árbitro não tem, como foi um lance de cartão amarelo, auxílio de ir no VAR pra ver. Infelizmente, né, cara, é assim. Então os próprios jogadores que jogam aqui no Brasil não ajudam também a arbitragem a melhorar. E isso não é só o Samuel Lino não, cara. 99% dos jogadores do futebol brasileiro fazem isso. Simulam o tempo todo, tentam enganar a arbitragem. Levei vantagem, né? É difícil, cara. Andrés Pereira tentando, cara, o que o Andrés Pereira queria fazer o gol, sacanagem, tá? Pode ter certeza. E uma coisa que ele queria muito era fazer esse gol aqui no Flamengo. E aí, cara, quando você tá com um jogador a menos, qualquer mínimo erro que você tiver, tu vai estar correndo risco de sofrer o gol. Belo gol do Palmeiras, né? O Alan foi muito bem nesse lance, muito bem, cara. Essa ajeitada que ele dá mata a defesa do Flamengo. E aí o Flaco Lopes bate na bandeirinha de escanteio ali, leva cartão amarelo por causa disso. E é isso, cara. O árbitro foi bem, depois até dar o cartão amarelo pra ele, porque é o que eu falei, a regra tem que ser cumprida para ambos os lados. Se não pode, não pode provocar, não pode bater na bandeirinha na hora de comemorar o gol, não pode pros dois lados dar cartão, vida que segue. É futebol, cara. O jogo vai pro segundo tempo, o Flamengo vai se expor, né? Natural, cara. O Flamengo precisava do resultado. Tem um time de qualidade técnica, mas você tá enfrentando um grande adversário e quando você deixa espaço, você pode ser castigado. Isso que aconteceu com o Flamengo. Talvez se o Flamengo tenha uma postura de ficar com o seu bloco mais médio, baixo, aceitar 1 a 0 do Palmeiras e tentar sair no contra-ataque, talvez não teria tido um placar tão largo. Mas aí é a escolha, né? Foi a escolha do técnico, tentou jogar. Também não tem como fazer diferente. E aí o Palmeiras construiu esse placar elástico. Poderia ter sido mais. Se o Palmeiras conseguisse finalizar melhor os contra-ataques no último terço, tiveram muitas oportunidades para o Palmeiras no segundo tempo. Faltou um pouco de calma e capricho também. Porque o Flamengo tava cedendo muito espaço, muitos contra-ataques em situação de mano a mano, de 1 contra 1. Tentativa aí de cabeceio do Samuel Lino, mas o Carlos Miguel que foi muito bem, né, cara? Aquela defesa de segurança, não vai fazer nada espalhafatoso, faz de segurança, joga pra fora, normal, básico. Que caiu na perna ruim do Paquetá, ele isolou a bola. Caiu na perna direita, essa bola... Aquela isolada monstra, né? E aí o Leonardo Jardim aplaudindo o Paquetá. Contra-ataque do Palmeiras. O Alan jogou muito, hein, cara. Muito bem aqui. Toque pro John Arias pro Alan, gol do Palmeiras. Quando tem que ser, não tem o que fazer, irmão. E aqui matou o jogo, né? O 2 a 0 matou o jogo, porque... Gol de peito aqui do Alan, deixa eu ver. De ombro, né? Gol de ombro do Alan.
Eu acho que ele foi mais se proteger do pé do Varela do que de fato tentar fazer o gol, né? Olha aí. Pé do Varela alto ali de novo, né? Tentativa do Flamengo com o Pedro, mas sem levar muito perigo. O Palmeiras se defendeu bem no segundo tempo. O Palmeiras até teve uma postura em alguns momentos de marcar mais com o bloco baixo, deixar a bola com o Flamengo, mas defendeu bem. Teve pouquíssimos lances assim que o Flamengo de fato poderia ter feito gol no segundo tempo. E em muitos momentos o time do Flamengo descontrolado, né? Eu senti o Alexandre, o Bruno Henrique querendo dar pontapé. Não é bem por esse lado, né? O futebol. Aí o Lucas Paquetá, finalização perigosa, né? Mas muito difícil. Tu vê que pra ele conseguir finalizar tem que se livrar de um, de dois. Um a menos é difícil, cara. Quase gol do Palmeiras. Tivemos muitos lances com essa configuração no segundo tempo, né? Esses contra-ataques do Palmeiras com espaço. O Maurício foi bem. Meu xará finalizou. Defesa aí do Rossi. Rossi foi bem nesse lance. E aí, pra fechar o placar, Jeff Té pro Paulinho. E aí o Rossi teve que fazer essa comemoração aí. Aquele famoso cala a boca. Cala a boca. Mandou cala a boca aí. É a segunda vez que ele faz isso no Maracanã, se eu não tô enganado. Ele fez uma vez com o Atlético Mineiro também. Mandou a torcida do Flamengo calar a boca. E aí a torcida do Flamengo foi embora, né, cara? Também aqui. Irmão, isso aqui é normal, né? Mas muitas vezes a torcida do Flamengo se gaba de não ir embora até o final. E deu pancadaria no final do jogo também. Eita, cara. É treta. Bruno Henrique empurra dali, o outro daqui, vai pra lá, sai daqui. E o pau quebrando no final do jogo. É o que eu falei, cara. Tem que aceitar, irmão. Perdeu, tem que aceitar. Não tem muito o que fazer, não tem mistério não, tá? Perdeu, tem que aceitar que não vai mudar nada no placar final. Mas eu entendo, é isso. Nessa abração do Francesco, nós fui.